Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, irmãos. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, no nosso canal do YouTube e também para o grupo Ministério de Oração, a história da Bíblia. Como eu tinha prometido, né? Eu tive algumas interferências, alguns imprevistos, mas hoje eu trouxe aqui para vocês um contexto muito interessante que vem de geração em geração. A história da Bíblia é um contexto que vem sendo comentado, falado, discutido até em canais de podcast, canais de YouTube, canais de TV. E é interessante, irmãos, que a Bíblia é um livro de promessas. É um livro de promessas aonde o início não tem fim. Ou melhor dizendo, houve o início e houve o seu fim. Mas ao começar em Gênesis, e com aquela promessa, e daqueles que esmagariam até mesmo a cabeça de uma serpente, e ao terminar ali em Apocalipse com o juízo final, a vitória dos salvos com Jesus Cristo. Mas o mais incrível dessa história é que a promessa de Deus, ela sempre entendeu, e nós sempre entendemos que toda a palavra de Deus é dele que diz que ele poderá fazer tudo aquilo por nós, e por graça, e por merecimento, mas que temos as promessas que Deus tem nos desejado a todos nós. E como a salvação por dar a nós, e por alguns, dada a promessa, que foi enviada ali até a Maria, que ela teria um filho, e que esse filho seria o Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo, por merecimento, por todas essas promessas, as promessas de Deus, em resposta, em devoção, a comunhão e a oração, a fé e a harmonia com Deus, é que nos assegura com uma ação em a nossa aflição, a dor, a doença de qualquer abatimento físico ou mental ou espiritual. Jesus, ele veio para curar os enfermos. Jesus, ele veio para nos salvar. Ele veio como Cristo. Ele veio como Salvador. E assim, irmãos, eu trago para vocês de Gênesis e Apocalipse a história da Bíblia, que todos os profetas também são escritores, São os escritores também. E passar de geração em geração, a Bíblia foi escrita, reescrita também por nossos escritores brasileiros. Um deles foi o José Ferreira de Almeida. Teve também outros pastores, que editaram aí as escrituras da Bíblia. Foram encontrados ali os manuscritos da Bíblia, da introdução, a de Gênesis e Apocalipse, tem Bíblia também que tem a harpa. O mais incrível, irmãos, é que a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então a Bíblia, uma coleção de 66 livros na tradição protestante, aos 73 livros na tradição católica, escrita também por mais de 40 autores, na verdade, por mais de 40 autores ao longo desses anos todos, de cerca de 1.600 anos. Ao seu conteúdo é dividido em
o Antigo Testamento, a história da criação e aliança com Deus ao povo de Israel. E ao Novo Testamento, a vida e a morte, aos ensinamentos de Jesus Cristo, aos ensinamentos do Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, e ali o início do cristianismo, da Igreja Católica à Igreja Protestante. Ao Antigo Testamento nós compreendemos aos 39 livros originais, os escritos predominantes em hebraico e com partes em hebraico, e com as origens patriarcais. Nós começamos a criação do mundo, a história de Adão e Eva, e o dilúvio, e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E a partir dali, irmãos, nós temos o livro de Êxodo e a lei que relata a escravidão do povo hebreu. A escravidão do povo hebreu no Egito e a libertação que foi liberada por Moisés, a entrega dos 10 mandamentos, as tábuas, né? Que foi entregue ali, que Deus escreveu e pediu para Moisés guardar também as tábuas, né? E naquela jornada pelo deserto até a terra prometida, que foi entregue para Josué seguir em frente, né? Dar seguimento àquela profecia da terra prometida. Então, aos reis, aos profetas, narrado até aquela época dos reis de Israel, assim como Davi e Salomão, e a construção do templo de Jerusalém. Eu estou trazendo aqui, irmãos, de geração em geração, pelas escrituras da introdução de Gênesis e Apocalipse, a história da Bíblia, e aos períodos de exílio babilônico, e as mensagens dos profetas, e ao período intermediário, e ao período intermediário, há cerca de 400 anos de silêncio profético ali, entre o encerramento do Antigo Testamento e ao nascimento de Jesus Cristo, que foi neste o período de denominação. A denominação grega e romana, que ocorreu a tradução dos textos hebraicos para o grego e a inclusão dos livros deuteronômicos na Bíblia. Ao chegar também ao Novo Testamento, o composto por livro de 27 livros no Novo Testamento, escrito originalmente em grego, e aos evangélicos que relatam a vida, ao ministério e aos milagres, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque ele ressuscitou. Amém, irmãos? E assim, por 4 autores da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, em Atos do Apóstolo, dando seguimento aqui, a narrativa e a expansão dessa mensagem cristã e ao nascimento da igreja primitiva. Olha só, irmãos, que caminhada extensa, né? Mas de geração em geração, a igreja primitiva deu continuidade, e ali por diante, né? Nós temos hoje a igreja evangélica. Temos várias placas de igreja, mas servimos o mesmo Deus, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Hebreus, o Deus de Israel, Filho de Deus, Jesus Cristo.
o Espírito Santo que está conosco, presente. Amém, irmãos? E assim nós declaramos por essa palavra profética que o Senhor Deus de Israel se faz presente nas nossas vidas e nas cartas, né, do apóstolo Paulo, as cartas epístolas das cartas do apóstolo Paulo, escritas, né, pelos apóstolos, ou melhor dizendo, pelo apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, que nos oferecem todos esses ensinamentos e orientações morais na Bíblia Sagrada, trazendo para a gente uma teologia para a gente meditar, estudar, e nessa direção dessa palavra nós evangelizarmos as pessoas através das igrejas, das redes sociais. Nós devemos, sempre pregar o amor de Cristo através da Bíblia Sagrada, levando o ide do Evangelho e obedecendo também os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? E o maior ministério da Bíblia é a oração. O maior ministério da Bíblia é a oração. Nós precisamos estar sempre em oração. Mas é interessante dizer, irmãos, que o último livro, que é o livro de revelação, que se chama Apocalipse, no último livro está escrito ali por João, que contém as visões proféticas sobre os fins dos tempos e a vitória do final do bem sobre o mal e a nova Jerusalém, aonde nós vamos morar, aonde nós profetizamos que em nome do Senhor Jesus seremos todos arrebatados e iremos morar com Jesus na nova Jerusalém. Assim eu profetizo e declaro sobre todas as nossas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. E nessa formação de traduções, que a Bíblia foi levada por vários países, ela foi para latim, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa. Então a Bíblia ela foi reescrita e reeditada, trazendo o mesmo Testamento, o mesmo Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas sendo divulgada e compartilhada para todos. Assim é o objetivo da Bíblia Sagrada. E a história da Bíblia trazer o juízo final, que é o Apocalipse, para a gente entender que isso é muito sério, isso é muito importante. A gente precisa estar sempre em oração. A gente precisa estar sempre em ação e oração. A gente precisa declarar sempre palavras proféticas, palavras de bênção, palavras que vão motivar a sua fé e vai levantar você e vai motivar você a orar, a buscar mais o Espírito Santo e buscar mais e mais a presença de Deus. Precisamos estabelecer isso em nossas vidas. Mas, irmãos, o texto sagrado foi definido pela tradição judaica do Antigo Testamento. Mas os formatos antigos, originalmente, esses textos, como eram escritos,
em rolos, em pergaminhos, em manuscritos. Nós precisamos, irmãos, estar sempre estudando a palavra de Deus. Precisamos estar sempre em oração. Precisamos estar em oração para o seu próximo, em consideração, intercessão em oração para o seu próximo. Amém? E ajudar aquilo que precisa, porque o amor não é só abraçar, o amor também é compartilhar, é demonstrar, não só demonstrar, mas viver o amor de Cristo. Então é por isso que a palavra de Deus fala: volte ao primeiro amor, volte ao autor do amor. Amém, irmãos? Isso é muito forte. E a Bíblia foi o primeiro grande livro impresso por John Jones em 1455 e até hoje integralmente traduzido por mais de 700 línguas. A Bíblia é mundialmente conhecida, é explorada, é estudada, é detalhada, e assim nós temos a Bíblia pentecostal, nós temos a Bíblia que também traz a Bíblia do estudo do pregador, a Bíblia do pregador. Hoje tem várias Bíblias, mas no mesmo contexto, na mesma palavra. Amém, irmãos? E a edição da Bíblia, que como promessas, mais de 1.100 promessas espalhadas e 71 temas por toda a Bíblia, para que todos esses leitores da Santa Palavra, da Bíblia Sagrada, possam com mais clareza perceber as maravilhas de Deus, que nos possa trazer a nossa vida, para trazer essa palavra para os homens, que não há segredo no nosso ministério, são palavras claras de promessas de Deus para todos nós. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então essa é a palavra que eu trouxe para hoje, que eu queria deixar aqui, a história da Bíblia, né? Se eu tiver mais alguns detalhes, eu vou trazer mais depois. Se houver mais oportunidades para estar falando sobre isso, né? E os irmãos fiquem atentos que eu vou trazer mais vídeos referente às passagens bíblicas. Aqui eu trouxe o específico, né? O início de geração em geração, como foi editada a Bíblia Sagrada, como foi trazida em papel, porque antes do papel era em rolos, né? E antes desses rolos era em tábuas, era em pergaminhos a Bíblia. E desses pergaminhos foi trago a edição da Bíblia em livros. Amém, irmãos? Vamos realizar uma oração em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor Deus venha te abençoar em todos os sentidos da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero realizar essa oração para que o Senhor Deus de Israel venha trazer a paz e a harmonia para dentro da sua casa, para dentro do seu ambiente de trabalho, abençoando o seu patrão, o seu encarregado, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus, trazendo a paz, o livramento, as bênçãos, a prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Prepare aí seu copo com água, o óleo ungido, que eu vou orar, para que Deus venha abençoar esse copo com água, a água da sua geladeira, a água do seu filtro, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Senhor Deus de Israel, pedimos licença para entrar na tua presença
Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço licença para entrar na Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por essa vida, Pai, que está clamando junto comigo. Inclina os Teus ouvidos nesta oração, Pai. Vai de encontro, ó Pai, a esse que tanto te pede, a esse, ó Pai, que te pede a porta de emprego, a esse que te pede na área da saúde, o milagre, a cura. Que o Senhor possa conceder, ó Deus, a cura sobre esta vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, ó Pai. O Espírito Santo, venha repreendendo agora todo esse mal que está sobre essa vida. Venha repreendendo agora toda essa tempestade do mal. Nós rejeitamos no mundo espiritual, pela Tua honra, Tua graça, Teu poder, Tua justiça, Pai. Venha ser o nosso juiz, nosso advogado na nossa causa, no nosso problema, na nossa dificuldade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Venha operando milagres, Jesus. Venha operando maravilhas sobre essa vida, sobre essa pessoa, Pai, que deixou aqui o seu pedido de oração. Todas essas pessoas que deixaram aqui o seu pedido de oração. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Venha abençoando essa vida. Nós clamamos, nós repreendemos agora todo esse mal. Caia por terra em nome do Senhor Jesus, repreendendo o migrador, o destruidor sobre essa vida. Abençoando, ó Deus, esse copo com água. Abençoando, ó Deus, esse ambiente de trabalho, a casa dessa família. Abençoa, ó Deus, acampa Teus anjos ao derredor, vem trazendo livramento, vem trazendo a proteção divina sobre esta casa, sobre todas as casas, ó Pai, que estão ouvindo esta oração, abençoando esse filho, abençoando esse neto, abençoando, ó Deus, esse avô, esse pai, essa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos ungimos do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.